Eu não sei se já ouviu falar no Neville Goddard. Eu sou muito fã do Neville Goddard, dos ensinamentos dele. E esse livro aqui é a coleção completa. Tem até as palestras dele aqui escritas, enfim. Esse livro é um livro de estudo, gente. E eu gosto muito do jeito que o Neville interpreta as passagens da Bíblia. Porque ele interpreta de um jeito que eu acredito. Eu vou falar desse capítulo 21 aqui. É um capítulo bem pequenininho. Na real, esses dois capítulos, o 21, que é o Daniel na Cova de Leões, e o capítulo da pesca, são os meus preferidos, cara. Eu sou muito fã desses capítulos. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre o Daniel na Cova de Leões. O que é a interpretação dele? Enfim, eu espero que faça teu dia um pouquinho melhor. Eu vou ler aqui umas passagens e vou falar, tá? A história de Daniel é a história de todo homem. Está registrado que Daniel, enquanto estava trancado na cova de leões, virou as costas para as feras famintas e, com a visão voltada para a luz que vinha do alto, orou ao único Deus. Os leões que estavam propositalmente famintos para o banquete permanecem impotentes para ferir o profeta. A fé de Daniel em Deus era tão grande que finalmente o libertou e o nomeou para um alto cargo no governo de seu país. Daniel capítulo 6, os versículos do 13 ao 28. Então, basicamente, o que o Neville explica aqui sobre esse capítulo? Essa história foi escrita para você, para instruí-lo na arte de se libertar de qualquer problema ou prisão do mundo. A maioria de nós, ao nos encontrarmos na cova dos leões, que seriam, nesse caso, a cova dos leões que o Neville explica são os problemas da vida, os problemas da vida real. Nos preocuparíamos apenas com os leões, que seriam o quê? Os problemas. Não pensaríamos em nenhum outro problema em todo o mundo que não fosse o dos leões. Daniel virou as costas para os problemas e olhou para a luz que era Deus. Se pudéssemos seguir o exemplo de Daniel, quando ameaçados por qualquer desastre terrível, como leões, pobreza ou doença, se como Daniel pudéssemos voltar nossa atenção para a luz que é Deus, nossas soluções seriam igualmente simples. Então, basicamente, nessa passagem, os leões, eles representam problemas na nossa vida. Quando tu foca no problema em si, em reclamar do problema, em se lamentar que tu tem esse problema, em dizer que a vida é extremamente injusta porque tu tem esse problema, e para ser bem sincera, na maioria dos casos, nós adultos criamos nossos próprios problemas. Se tu pensar no teu passado, se tu tivesse feito escolhas diferentes, tu teria evitado os problemas que tu tem hoje. Eu digo na maioria dos casos, não em todos os casos, porque infelizmente coisas acontecem fora do nosso controle. Em vez de nós ignorar o problema, virar as costas para o problema, a gente fica ali focado. E isso acontece, a gente baixa a nossa vibração. E o que acontece? Mais problemas aparecem, mais leões vêm para nossa vida, que é aquela coisa, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. A fé do Daniel era tão grande em Deus que ele virou para Deus, para a luz, para a solução. Ele sabia, ele manteve a vibração dele tão alta na frente de todos aqueles leões. Ele sabia que uma solução viria. Ele sabia que ele podia sair dessa situação. Ele tinha a fé em Deus, na luz. Isso deixou a vibração dele tão alta. Ele sabia que algo melhor iria acontecer. Aqui ele dá um exemplo. Eu amo esse exemplo. Já vi pessoas aparentemente irremediavelmente endividadas aplicarem esse princípio e, em pouquíssimo tempo,
dívidas que eram enormes foram eliminadas. Por quê? Porque uma solução magicamente apareceu. Nós chamamos de milagre, mas não é milagre, porque quando a gente fala em milagre, é algo que parece que acontece só para poucas pessoas, ou sorte. Não, isso aí é a vibração. A vibração alta traz soluções. E eu sei que é difícil, em muitas situações é muito difícil manter a vibração alta. Uma coisa que os Abraham Hicks falam é: mantenha a vibração alta, seja feliz, não importa a situação que tu esteja agora. Por mais difícil que a situação esteja, tenta manter a tua vibração alta, porque isso vai atrair as soluções. Também vi pessoas que os médicos haviam dado como incuráveis aplicarem esse princípio e em um tempo incrivelmente curto, sua doença dita incurável desapareceu e não deixou cicatrizes. Não questione se você é digno ou indigno de realizar esses desejos. Aceite-os conforme eles chegam a você. Agradeça por eles como se fossem presentes. Sinta-se feliz e grato por ter recebido esses presentes, depois siga seu caminho em paz. O rico não questiona as coisas boas que estão vindo. O rico não se sente indigno de receber coisas boas. O rico sabe que não é errado receber coisas boas. Tu sabe o que é errado? É receber coisas boas e usar elas para o mal. Usar elas para fazer mal a outras pessoas. Usar elas para interferir no livre-arbítrio de outros. Isso é errado. Mas se tu tem desejos e tu, por exemplo, tu tem o desejo de ter um carro bom, um carro chique, um carro maravilhoso, e tu vai usar esse carro para o bem, tu vai usar esse carro para levar teu filho na escola, tu vai usar esse carro para viajar, para ter momentos com a tua família, tu vai usar esse carro para dar carona para teus vizinhos, tu vai usar esse carro para simplesmente tu dar uma volta no centro, fazer coisas boas, coisas legais. Tu não tem a intenção de usar esse carro para atropelar uma pessoa, para atropelar um cachorro. Se tu tem intenções boas com esse carro, qual que é o problema de ter um carro bom e um carro chique? O que tem? Muitas pessoas vão te dizer que é errado, que tu não precisa de um carro chique, mas quem é outra pessoa para decidir o que tu precisa ou não precisa? Isso aí vem de ti, em decidir o que tu precisa. Do mesmo jeito que tu não tem o direito de decidir o que outros precisam. As pessoas vêm e dizem: olha, tu não precisa ter uma mansão. Claro que eu não preciso, mas eu quero. E do fato que eu quero, já é um desejo meu, eu sou digna disso. Eu não tô falando de mim, eu tô dando um exemplo, porque eu não quero uma mansão. Eu não quero. Eu quero uma casa normal, não quero uma mansão, mas se a minha amiga quer uma mansão, que bom pra ela, que ela tenha essa mansão e ela é digna de ter essa mansão. Às vezes nós temos um desejo e a gente pensa: mas como é que isso aí vai se realizar? Isso aí não é de ti decidir. O universo vai decidir como e quando esse desejo vai se realizar. Preocupar-se com a maneira de seu desenvolvimento, do caso do desejo, é manter essas sementes férteis em uma armadilha mental e, portanto, impedir que elas realmente amadureçam até a colheita completa. Quando tu tem um desejo no teu coração, tu precisa soltar. Tu precisa dizer: meu sonho é ter um avião. Meu sonho é ter um jatinho para andar para lá e para cá. Aí tu pensa: mas eu não tenho um centavo nessa conta para realizar esse desejo. Como que isso vai acontecer? Quando tu tem esses pensamentos, eles bloqueiam. Por quê? Que eles baixam a tua vibração e tu pensa: eu sou pobre. Como é que eu vou ter esse jatinho se eu não tenho um centavo? Isso baixa a tua vibração. Mas quando tu pensa: o sonho da minha vida é ter um jatinho. E sabe de uma coisa? Ele vai se realizar de um jeito ou de outro. Porque é o universo que vai decidir a maneira em como ele vai se realizar. Então eu solto. E aí o que acontece? Do nada, tem um sorteio na tua cidade para ganhar um jatinho. Do nada aparece, alguém cria um sorteio na tua cidade para ganhar um jatinho. E aí tu ganha. Por quê? Porque tu deixou aberto a porta
Tua vibração tá alta, tu deixou aquela porta aberta para o universo poder criar um jeito para te ter esse teu bendito, esse teu jatinho. Não fique ansioso nem preocupado com os resultados virão com a mesma certeza com que o dia segue a noite. Eles vão se manifestar. E se teu desejo que tu quer não se manifestar, uma coisa melhor vai vir. Você espera apenas um pouco na consciência da coisa desejada. Então, de repente, quando menos espera, a coisa sentida se torna a sua expressão. A vida não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34 e Romanos, capítulo 2, versículo 11. E não destrói nada. Ele continua a manter vivo aquilo que você tem consciência de ser. Porque quando tu solta, as coisas acontecem quando tu menos espera. O homem, por não conhecer essa lei da consciência, pensa constantemente suas condições habituais anteriores. E por estar atenta a elas, coloca sobre esses corpos mortos a cabeça eterna da criação. Assim eles os reanima e ressuscita. Vocês devem deixar esses cadáveres em paz e deixar que os mortos enterrem os mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22 e Lucas capítulo 9, versículo 60. Ao olhar para trás, só pode perder sua aptidão para o reino dos céus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Então, basicamente, o que ele fala aqui, para finalizar esse vídeo, basicamente o que ele fala aqui é uma coisa que também o Abraham Hicks fala. Tu não pode voltar e consertar teu passado. Isso não existe. Mas tu pode esquecer teu passado. Porque eu não sei se tu percebeu, o passado tá aqui na tua cabeça. Ele é uma memória. Deixa para trás as coisas que tu aprendeu no passado e confia que o teu desejo vai se realizar. Porque nós temos bloqueios e às vezes nós focamos em limpar esses bloqueios, limpar, eu preciso fazer limpeza espiritual, isso, aquilo, para com isso. Porque quando tu fica nesse foco de ficar fazendo limpeza espiritual, tua vibração baixa, porque tu começa a achar todos os teus defeitos e tu não se acha digno. Para de fazer isso. Foca no que tu tem agora, no teu presente. Foca em levantar a tua vibração. Existem duas coisas que levantam a tua vibração agora. Uma é a gratidão. Ser grato pela coisa mais mínima que tu tem. Olha, eu sou grata por essa caneta, sabe por quê? Porque tem pessoas que nem caneta têm. Eu sou grata por esse livro, por esse livro, por esse livro. Sabe por quê? Porque esses livros me trazem conhecimento. Eu sou grata por essa cadeira que eu tô sentando agora, porque tem gente que não tem cadeira. Eu sou grata por eu ter uma cama para dormir. Eu sou grata por esse teto. Eu sou grata pelos meus olhos. Eu sou grata pelos meus braços, pelas minhas pernas. Eu sou grata pela minha saúde. Quando tu começa a listar as coisas que tu tem, coisas que ninguém se importa, coisas mínimas que as pessoas não agradecem, tu percebe o quão rico tu já é. E isso já levanta a tua vibração de um jeito incrível. E outra coisa que levanta também a tua vibração é fazer o bem às pessoas sem esperar nada em troca. Porque às vezes, quando tu foca nos problemas dos outros, tu esquece os teus. E quando tu esquece os teus problemas, a solução vem. Então, focar em ajudar uma pessoa, e eu não tô dizendo ajudar dando dinheiro, eu tô dizendo dar um abraço em alguém. Escutar outra pessoa. Às vezes, as outras pessoas só precisam de uma orelha. De alguém que escute, porque a gente tá numa época que a gente não tem paciência para nada. Escutar é um ato de carinho, é um ato de amor, é um ato de bondade. Escutar, dar um abraço, fazer uma visita. Como a vontade do céu é sempre feita na terra, o Senhor, você está hoje no céu que estabeleceu dentro de si mesmo. Pois aqui nesta mesma terra o céu se revela. O reino dos céus realmente está próximo. Agora é o momento aceito. Portanto, criem um novo céu. Entre em um novo estado de consciência e uma nova terra aparecerá.
Então era isso que eu queria falar hoje. Jesus Cristo, ele deixou tantos ensinamentos para nós, sabe? E Jesus Cristo, ele não era uma pessoa negativa. E nós somos negativos. Jesus Cristo, ele era um ser tão incrível que, às vezes, quando eu não sei o que fazer, como agir, eu penso, o que Jesus faria nessa situação? E sempre leva a uma ação que vai levantar minha vibração. Então era isso que eu queria falar hoje, eu espero que tu tenha gostado, tá? E se tu gostou, por favor, se inscreva no canal e dê um like, tá? Tchauzinho.